Graça e paz, amados. Estou aqui, eu sou o Bispo Alexander Thompson e quero neste dia iniciar com vocês a nossa escola. Hoje nós vamos iniciar a escola nesse período que nós necessitamos estar aqui estudando a palavra. Quero compartilhar com vocês segredos da Bíblia, segredos que o Senhor Jesus tem disposto na sua palavra e tem colocado em nossos corações. Hoje nós iniciamos a nossa escola de poder e autoridade. E nós vamos lançando esses estudos para que vocês possam ter o alimento espiritual em nome do Senhor Jesus. Nessa oportunidade de hoje, nós vamos estudar sobre a autoridade do nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, nesse dia, nessa oportunidade, nesse momento, nesse horário que teu filho escolheu para estudar a tua palavra, em nome de Jesus, te peço que a unção do Espírito Santo flua através do estudo da tua santa palavra e que se cumpra o que Davi disse: ateou-se o fogo no meu espírito enquanto eu meditava. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém? Então, o nosso texto base para o nosso estudo de hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. E eu quero ler aqui para vocês. E sendo encontrado em forma humana, Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Essa passagem é uma passagem tremenda, poderosa e que nos traz segredos sobre a autoridade do nome do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar alguns com vocês à luz da palavra de Deus e à luz de algumas palavras no original, para que nós possamos ter clareza do que significa a autoridade do nome do Senhor Jesus. E eu quero, conforme que o Espírito Santo nos diz na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o texto que lemos, nos diz que Deus deu ao nome de Jesus toda a autoridade. A maneira como Jesus conquistou toda a autoridade foi através da sua obediência e submissão. Falaremos nesse assunto em outra oportunidade. Bem, nosso tema de hoje é a autoridade do nome de Jesus. O texto aos Filipenses nos dá informações espirituais. Não apenas informações naturais, informações humanas. Nós temos aqui informações espirituais. São informações dadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da palavra de Deus. O Espírito Santo é o autor da Sagrada Escritura. Ele inspirou homens para que estes homens pudessem escrever o que o Pai queria compartilhar com a humanidade. Então, são segredos, são informações espirituais. Essas informações são informações poderosas. Informações que vêm do Espírito de Deus para toda a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. Aqui não há denominação, não há nome, não há plataforma denominacional, tampouco religiosa. Aqui são informações para todo aquele que nasceu de novo, que teve uma experiência de novo nascimento em Cristo Jesus. Paulo está descrevendo a trajetória. Desde o versículo 5 até o versículo 11, o apóstolo Paulo descreve pelo Espírito Santo a trajetória do Senhor Jesus.
Nesse texto, junto com o contexto, nós encontramos a trajetória de Jesus passando por sua humildade e obediência a Deus Pai. Pela cruz do Calvário. Claro que Paulo tem aqui em mente a cruz do Calvário. Evidentemente, ele está também olhando, pensando para acontecimentos anteriores, acontecimentos que trouxeram a ele essa revelação do nome que Jesus recebeu, o nome sobre todo nome, mas a maneira como Jesus recebeu, a maneira como Jesus alcançou, por onde Jesus passou, por quais circunstâncias o Senhor Jesus passou para que Deus Pai pudesse coroá-lo com o nome que está acima de todo nome. Paulo está olhando, claro, evidentemente, para a cruz, para consequentemente a morte do Senhor Jesus, está olhando para a ressurreição de Cristo, claro que está aí também a ressurreição de Cristo, e as consequências que a vida de humildade e obediência que o Senhor Jesus viveu diante do Pai trouxe para ele. E as consequências que são o alvo do nosso estudo nesse dia concluem em uma definição poderosa. A conclusão para Jesus, e claro, evidentemente para o nosso Pai Celestial, que se alegrou com a conquista de Cristo, com a vitória do Senhor Jesus, a consequência contundente é que Jesus recebeu o nome que está acima de qualquer outro nome. Nome dos seres criados no céu, na terra e debaixo da terra. Então o nome de Jesus tem toda a autoridade sobre a terra, sobre o céu, debaixo da terra. Jesus é o único nome que exerce autoridade nos 3 níveis: céu, terra e debaixo da terra. Então, para que você não tenha nenhuma dúvida, Jesus exerce a autoridade sobre todos os seres celestiais, arcanjos, querubins, serafins. E nós encontramos na Bíblia, em Efésios, por exemplo, capítulo 6, nós encontramos principados, potestades, dominadores deste mundo. Então, a palavra está dizendo que o Senhor Jesus tem autoridade sobre os seres celestiais. Não importa a classe que este ser esteja ocupando, Jesus recebeu a autoridade sobre este ser. Ele tem o nome que governa sobre todo outro nome. O Senhor Jesus exerce autoridade sobre os homens. Nós podemos ter muitas nações poderosas nos dias de hoje, governantes que exercem autoridade, pessoas influentes em nossa sociedade, mas o nome de Jesus governa sobre essas pessoas. Essas pessoas são falíveis. A enfermidade pode colocá-las de cama, pode colocá-las em uma situação difícil. A escassez, os problemas conjugais, os problemas familiares, as dificuldades que o ser humano enfrenta normalmente, naturalmente, mostra que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, governa todas as coisas, tem todo o poder, tem toda a autoridade. Então o Senhor Jesus, Ele governa sobre os homens, Ele é o Senhor. Ele exalta e ele abate, ele levanta e ele também derruba. O nome de Jesus governa sobre a terra. O nome de Jesus governa sobre os seres no Hades. O Hades, durante muito tempo, na antiguidade, no período romano, grego, a ciência grega e também no hebraico, mostra o Hades é o lugar das pessoas que morreram. O lugar onde está ali o espírito do homem. E o Senhor Jesus governa sobre esses espíritos também.
Ele tem autoridade aí. Ele domina aí também. E o nome de Jesus é o nome que tem toda a autoridade, governo, domínio. E isso ele mesmo conquistou por meio da sua humildade e obediência. Vamos ver alguns pontos aqui interessantes do nome de Jesus. O nome de Jesus governa sobre as enfermidades. Jesus curou por onde passou. Isso foi um sinal da sua vida, da sua trajetória, do seu ministério. E o seu ministério começou com milagres, curas, uma explosão de milagres. Nós vemos isso em Mateus capítulo 4, versículos 23 e 24, que diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, onde ele começou o ministério dele, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus curou a todos. Eu quero citar também Lucas capítulo 4, versículo 40, onde diz que o Senhor Jesus, impondo as mãos sobre os enfermos, curou a todos. Jesus exerce uma autoridade sobre as enfermidades. Ele é o Senhor. Ele continua curando hoje. Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus não mudou. Jesus nunca irá mudar. Ele é o mesmo. Ele exerce autoridade sobre as enfermidades. Aleluia! Continuando, outro ponto interessante da palavra sobre a autoridade do Senhor Jesus é que ele delegou essa autoridade. Ele deu essa autoridade para a sua igreja. Jesus autorizou seus discípulos a usarem seu nome para expulsarem demônios e curarem os enfermos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, primeiro versículo: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Nós temos aqui uma palavra muito poderosa para a igreja. Nós que somos o corpo do Senhor Jesus. Nós recebemos a autoridade para expulsarmos espíritos malignos e curarmos todo tipo de doença e enfermidades em nome do Senhor Jesus. A autoridade está no nome do Senhor Jesus. Não está no nome da igreja, da denominação, da religião, do pastor, do apóstolo, do líder. Não está nesse nome. Está no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. E os demônios se submetem ao poderoso nome do Senhor Jesus. Nós vimos isso em Lucas capítulo 10, versículo 17. Quando os discípulos recebem a autorização do Senhor Jesus e a autoridade, como eu falava anteriormente, para operarem sinais, para operarem prodígios, para curarem, para expulsarem demônios, e os discípulos obedecendo, seguem a ordem do Senhor Jesus, e eles seguem pregando a palavra, entrando pelas aldeias, entrando pelas casas, curando os enfermos e expulsando os demônios. Isso fez com que eles ficassem, digamos, eufóricos, felizes, alegres. E quando eles regressam ao Senhor Jesus, eles comprovam, eles dão testemunho do nome de Jesus, do poderoso nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver isso em Lucas capítulo 10, versículo 17. Os 70, quando voltaram alegres
e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Oh, glória! Em teu nome. Aqui está o segredo da nossa vitória sobre os demônios. O Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 19: Eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nenhum dano vos será causado. O segredo da nossa vitória não é o nosso nome. O segredo da nossa vitória não é a nossa capacidade humana. O segredo da nossa vitória não é se temos um curso de teologia ou curso de bacharel em qualquer outra ciência. O segredo da nossa vitória é o nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. No poderoso nome do Senhor Jesus, esses discípulos experimentaram essa glória, essa autoridade e puderam testemunhar e puderam dar muita honra ao nome de Jesus e disseram para Jesus, até os demônios que são temidos, não? Pelas pessoas, os demônios que são temidos pelas pessoas, Jesus concedeu autoridade aos seus discípulos e estes primeiros discípulos puderam contemplar e puderam desfrutar e puderam usufruir do poder que há no nome de Jesus e voltaram impactados, eufóricos, declarando para Jesus, alegres, felizes, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Amém? Usa o nome de Jesus. Você tem uma arma poderosa no nome de Jesus. Claro que nós temos que exercer fé em nome do Senhor Jesus. Falarei sobre esta fé em outro estudo que estamos já organizando para você. Mas essa fé que os discípulos exerceram, essa fé que os discípulos colocaram em prática, essa fé fez com que eles pudessem perceber quão poderoso é o nome de Jesus e puderam ver os resultados do nome de Jesus. Há poder em nome do Senhor Jesus. Seguindo aqui, nós podemos enxergar na palavra de Deus que os fenômenos naturais obedecem ao Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, dos versículos 23 a 27 assim: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade, um fenômeno natural, abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Jesus perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Esse fato ele é impactante para os discípulos que não haviam ainda experimentado e nunca haviam visto tamanho poder e glória e autoridade exercida sobre eventos da natureza. Nesse momento se dá uma ventania, uma tempestade, vem sobre o mar. Os discípulos temem, estão apavorados. O texto é muito claro. E esse pavor se deu por conta do medo. Fica aqui implícito claramente o fato de Jesus estar dormindo, que os discípulos poderiam ter exercido autoridade sobre os eventos naturais. Ora, e podemos isso? Claro! Ele nos deu a autoridade